Bem-vindos, queridos alunos do PIG, Programa de Invasões Gentis. Esta é mais uma aula para extraterrestres e se você, terráqueo, caiu de paraquedas, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro da programação da Cron TV. Os terráqueos! Eles são absolutamente adoráveis e, ao mesmo tempo, muito estranhos. E não posso me excluir desta aula, porque vivendo aqui, aprendi isso e muito mais. E sabe que de algumas coisas, até gostei. Hoje, caro extraterrestre candidato a invasor gentil do planeta, você vai conhecer 10 das coisas mais extraordinárias que os terráqueos fazem e que os difere das outras raças cósmicas. Escolher uma mão, direita ou esquerda. Dê uma olhada nas suas mãos. Você tem 2, 3 ou várias. E sabe usá-las muito bem, correto? Mas quanto aos terráqueos, isso não funciona. Eles podem ser canhotos ou destros e o fato de ter uma mão dominante é um pouco estranho, de acordo com os cientistas. Afinal, ter 2 mãos com excelentes habilidades motoras seria um verdadeiro benefício para os terráqueos. Uma teoria sobre por que as pessoas têm mãos dominantes tem a ver com a maneira como o cérebro processa a fala. A teoria sustenta que o hemisfério esquerdo do cérebro, onde reside o centro da fala da maioria dos terráqueos, é mais intrincadamente conectado do que o hemisfério direito do cérebro. O hemisfério esquerdo do cérebro também controla o lado direito do corpo. É possível que a fiação extra nesta parte do cérebro esteja por trás do domínio do lado direito do corpo em pessoas destras. No entanto, os pesquisadores descobriram que nem todos os destros têm centros da fala localizados no hemisfério esquerdo do cérebro. Em outras palavras, essa teoria pode não estar correta, até porque cientistas também têm mãos dominantes. Não se pode confiar neles quanto a isso. 2. Mentir. Aqui está uma lição que você provavelmente constatará em muitas ocasiões. As pessoas mentem. Fazemos isso por muitos motivos, alguns maliciosos e outros completamente benignos, mas todo mundo mente. E estaríamos mentindo se disséssemos que sabemos por quê. A verdade é que os cientistas não sabem ao certo porque os terráqueos mentem, mas sabem que mentir é comum e está provavelmente ligado a vários fatores psicológicos. O mais importante entre esses fatores é a autoestima, porque quando ameaçada, imediatamente se começa a mentir em níveis superiores. Estamos tentando, não tanto impressionar outras pessoas, mas manter uma visão de nós mesmos que seja consistente com a maneira como eles gostariam que a guíssemos. Em outras palavras, as pessoas muitas vezes mentem para tornar situações sociais mais fáceis. Isso pode significar mentir para evitar ferir os sentimentos de outra pessoa ou para evitar um desacordo. Mas mentiras descaradas, ou seja, inventar algo ou falsificar informações, costumam ocorrer quando as pessoas estão tentando evitar punição ou constrangimento, e isso acontece muito por aqui. 3. Alterar os corpos. Aqui vai um dado que você pode comprovar depois. Em 2019, os americanos gastaram mais de 13 bilhões de dólares em procedimentos estéticos cirúrgicos e não cirúrgicos, de acordo com a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e Estética. Isso é um monte de tirar e colocar pele. Porque os terráqueos sentem necessidade de alterar seus corpos com cirurgias ou ornamentações permanentes, como tatuagens e objetos de metal. Os cientistas acham que a resposta é muito simples. As pessoas pensam que a cirurgia plástica e outros procedimentos cosméticos farão com que tenham uma aparência melhor, portanto, se sintam melhor. Existe a ideia de que se você tiver uma aparência melhor, será mais feliz. E logicamente isso faz muito sentido, porque vivemos em uma sociedade onde as pessoas se importam com sua aparência. No entanto, algumas alterações corporais, especificamente a cirurgia plástica, não necessariamente fazem você parecer mais atraente para os outros, e isso quase nunca é levado em conta. 4. Fofocar. Gostem ou não, a fofoca faz parte da vida cotidiana. Na verdade, os cientistas especulam que a fofoca pode realmente aproximar os terráqueos. Robin Dunbar, primatologista da Universidade de Oxford, no Reino Unido, compara a fofoca ao hábito de catar de outros primatas. Os babuínos catam, ou seja, arrancam insetos do pelo das costas uns dos outros. Nós, terráqueos humanos, falamos sobre os outros pelas costas. É a cola verbal que mantém nossos laços sociais fortes.
Outros pesquisadores, como Jennifer Bosson, professora de psicologia da Universidade do Sul da Flórida, concordam que compartilhar nossas aversões aos outros ajuda a desenvolver um vínculo entre o fofoqueiro e o ouvinte. Quando duas pessoas compartilham uma antipatia por outra, isso as aproxima. Aversão aproxima? Sim, aqui na Terra é desse jeitinho. É estranho, mas você se acostumará. 5. Ter ausências mentais. Esquecer informações não é nada estranho, mas esquecer fatos que você realmente deveria saber, como por que você acabou de entrar em uma sala ou o nome de seu próprio filho, é definitivamente muito estranho. No entanto, essas ausências ocorrem com bastante frequência para nós, terráqueos. Muitas coisas podem causar os brancos mentais de acordo com os pesquisadores. Alguns dos culpados mais comuns são o estresse e a privação do sono. Mas ninguém precisa passar por uma fase difícil para esquecer coisas importantes. Algo tão simples como abrir uma porta pode desencadear um esquecimento, e o terráqueo não saberá se estava entrando ou saindo do local. 6. Ficar entediado. Todo mundo fica entediado às vezes, mas se você realmente pensar sobre isso, sentimentos de tédio são muito estranhos. Afinal, existe um vasto mundo cheio de coisas para fazer. Como os terráqueos poderiam precisar de algo para mantê-los ocupados? Acontece que o tédio não significa realmente se manter ocupado. O tédio decorre de uma falta objetiva de excitação neurológica, que provoca um estado psicológico subjetivo de insatisfação, frustração ou desinteresse, de acordo com pesquisadores que estudam esse assunto, e induz ao bocejo, que é abrir a boca e fechar os olhos ao mesmo tempo. E algumas pessoas são mais propensas ao tédio do que outras. Pessoas que têm condições que afetam sua capacidade de prestar atenção, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, podem ser mais suscetíveis ao tédio. A idade também pode desempenhar um papel na determinação da suscetibilidade de alguém ao tédio. Os pesquisadores descobriram que as pessoas que se aproximam do fim da adolescência, por volta dos 22 anos, podem ter menos probabilidade do que os jovens de se entediar. Nessa faixa etária, o córtex frontal está nos estágios finais de maturação, e essa parte do cérebro ajuda no autocontrole e na autorregulação. 7. Pensar em morrer. Já pensou em morrer extraterrestre? Se você respondeu não a essa pergunta, terá dificuldade de entender porque os terráqueos têm pensamentos, muito comuns e muito naturais, sobre a morte. Embora a obsessão pela própria mortalidade não seja necessariamente normal, nós, terráqueos, tendemos a pensar em nossa própria morte, ou na de entes queridos, de vez em quando. As pessoas podem pensar muito sobre a morte por causa de seus cérebros sofisticados, em relação aos outros animais, segundo o que acreditam os pesquisadores. Nossas mentes nos tornam dolorosamente cientes da mortalidade inevitável, e essa consciência se choca com o nosso desejo biológico de vida. Essa reflexão mórbida causa ansiedade para alguns, enquanto para outros pode ser uma fonte de imensa clareza e sabedoria. 8. Praticar religião. Enquanto muitos terráqueos hoje estão optando por não participar da religião organizada, bilhões de pessoas em todo o mundo praticam as principais religiões do mundo, que incluem o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo. Mas de onde veio a religião em primeiro lugar? Embora cada fé tenha sua própria história de origem, a história por trás de como o pensamento religioso surgiu pela primeira vez nos terráqueos também pode ser explicada pela ciência. Uma das teorias de origem religiosa mais populares tem a ver com o que os pesquisadores chamam de faculdade divina. Os primeiros terráqueos viveram em um mundo em que tinham que tomar decisões rápidas para evitar o perigo. Aqueles que ficavam sentados se perguntando se o som que ouviam atrás deles era de um leão ou apenas o vento na grama foram rapidamente eliminados. Os primeiros povos que sobreviveram para procriar desenvolveram o que os cientistas evolucionistas chamam de dispositivo de detecção hipersensível, ou HDD. O HDD não apenas ajudou as pessoas a evitar encontros com leões famintos, mas também pode ter plantado as sementes do pensamento religioso, reforçando a ideia de que forças externas têm a capacidade de agir por conta própria. E isso leva à crença de que existe alguém lá fora controlando tudo. Bem, vocês explicarão isso quando chegarem aqui, não é? 9. Fazer coisas ruins para seus corpos biológicos. Fumar, beber muito, usar drogas, comer mais do que o necessário e julgar os outros constantemente, todas essas coisas são ruins. Ainda assim, deixar de lado esses comportamentos autodestrutivos pode ser uma verdadeira batalha. Por que é tão difícil para os terráqueos abandonar seus maus hábitos?
Os cientistas listam vários motivos pelos quais nem sempre sabemos o que é bom para nós. Além da predisposição genética para certos hábitos viciantes, algumas pessoas podem se envolver em comportamentos de risco, como usar drogas ou álcool, porque não estão realmente pensando nas consequências dessas ações. Mas não é porque eles não obtiveram a informação que esses comportamentos são grandes riscos. Nós tendemos a viver agora e no futuro limitado, não no longo prazo. Mas aí, ficamos pensando em morte. Bom, não dá para entender. 10. Chorar. Que estranho que a tristeza faça com que a água espirre dos olhos dos terráqueos. Entre todos os animais, só eles choram lágrimas de emoção, pelo menos, é o que eles acham. Além de servirem ao propósito de comunicar sentimentos de angústia, os cientistas acreditam que as lágrimas também transportam para fora do corpo certos hormônios indesejáveis e outras proteínas que são produzidas durante períodos de estresse, o que pode explicar o efeito catártico de um bom choro. E se você já está quase pensando em chorar porque vai encontrar muitos terráqueos estranhos ao invadir gentilmente nosso planeta, deixe para depois, porque no próximo vídeo, mais comportamentos que você só verá aqui na Terra, o planeta mais formidável e perturbante da galáxia. Até a próxima aula!